Fala galerinha, beleza? E aí pessoal, vamos falar agora da crise do Império Brasileiro, né? Então, como vocês podem ver ali em cima, eu estou mostrando para vocês, opa, do outro lado, aqui, cadê? Ali, nós temos uma fotinha de Dom Pedro II, né? Já caminhando aí para o fim do seu mandato, e uma outra que representa a bandeira imperial brasileira. Mas vamos lá, gente, vocês sabem quais são os fatores da crise imperial para a implantação da República? Como todos sabemos hoje, nós vivemos numa república, né? República Federativa do Brasil. Mas o Brasil nasceu independente como império. Então, quando aconteceu essa mudança? Quando acontece a mudança de império para a república, então a gente tem um fator de crise aí bastante importante e é disso que a gente vai falar hoje, tá? Então se liga aí, essa aula, na verdade, são 4 videozinhos, 4 aulinhas que vocês vão assistir em sequência para compreender cada um desses fatores aí. Esse primeiro, então, a gente vai fazer uma síntese geral, que a gente pode ver nessa obra de arte lindíssima que eu fiz, né, que a gente pode compreender mais ou menos o que eu quero mostrar para vocês. Que é o seguinte, gente, a gente pode compreender a estrutura lá em cima, estão vendo, gente, o telhado, a estrutura imperial brasileira ancorada, né, ou baseada em 4 pilares. Né? Esses 4 pilares são esses 4 pilares que estão aí para vocês: a escravidão, a religião, os militares e a monarquia. Né? Esses 4 pilares são 4 pilares de sustentação muito importantes do Império Brasileiro. E cada um deles vai cair nesse processo de crise. Né? E aí nós temos o desabar do Império Brasileiro e o renascimento no lugar de um outro regime, que é o regime republicano. Então é disso que a gente vai falar. Tá? O primeiro pilar que a gente vai falar é a questão dos militares. A gente vai chamar cada pilar desse aí de uma questão. Né? Então, o primeiro é a questão militar. Né? Falando dessa questão militar, pessoal, a gente pode compreender 2 fatores importantes aí. Tá? A Guerra do Paraguai e a obediência cega que os militares precisavam dar ao ministro da guerra, tá? Já vamos compreender melhor isso aí. Então, essa questão militar ela vai ser puxada por 2 casos, né, que se tornaram icônicos. Mas antes de falar deles, vamos falar um pouquinho da Guerra do Paraguai. Né? Guerra do Paraguai travada entre a Tríplice Aliança e o Paraguai. Né? Na verdade, então essa Tríplice Aliança era formada por Uruguai, Argentina e Brasil. O grande líder e o grande vencedor da Guerra do Paraguai vai ser o Brasil. Né? Então o Império Brasileiro vai ser importantíssimo na Guerra do Paraguai. Ela acaba em 1870 e a vitória brasileira foi muito importante para os militares. Por quê? Porque eles vão sair com uma moral muito elevada da guerra, vão acabar de ganhar uma guerra para o Império, e isso vai ser um fator chave para a nossa questão militar. Né? Dentro dessa guerra dentro desse resultado da Guerra do Paraguai, então, como eu disse antes, temos 2 questões bastante importantes que vai contribuir para essa crise do Império Brasileiro com os militares. Tá? Essa crise ela vai ser puxada pelo caso Cunha Matos e pelo caso Sena Madureira. Né? Então nós vamos falar um pouquinho de cada um desses casos aí. Então, galera, falando do primeiro caso, o caso Sena Madureira, né? Nós tínhamos um tenente-coronel, né, que era chamado Sena Madureira, e ele vai receber um jangadeiro. Um jangadeiro era militar, né? E eles tinham a obrigação de transportar escravizados para o tráfico negreiro.
né? E aí voltamos à Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, muitos soldados negros e ex-escravos, com a promessa de abolição, né, de liberdade, lutaram ao lado de soldados brancos, né? Então, dentro dos militares, muitos soldados brancos vão vir questionando a própria escravidão. Vão falar assim, cara, mas essa escravidão é muito injusta mesmo, porque eu lutei ao lado de negros, eu sei que eles são gente como a gente e merecem a liberdade como a gente. Né? Então, Francisco Nascimento, que era jangadeiro, vai se recusar a transportar escravizados para o tráfico. Né? Esse cara era conhecido como Dragão do Mar. E aí isso, né, quando ele vai se encontrar com o tenente-coronel Sena Madureira, a imprensa vai noticiar, né, boa parte da imprensa abolicionista vai noticiar isso, e o Império, né, o ministro da Guerra e o Império Brasileiro vão punir Sena Madureira, transferindo ele para o Rio Grande do Sul, né, como uma forma de punição para a insubordinação, a desobediência que ele tinha cometido, né, recebendo essa reclamação de um abolicionista. Né? E aí, quando ele foi transferido para o Rio Grande do Sul, veio a ordem do Marechal, para o Marechal Deodoro da Fonseca, grande herói da Guerra do Paraguai, né, para castigar Sena Madureira. Né? Então, ele era para punir Sena Madureira quando chegasse ao Rio Grande do Sul. Marechal Deodoro da Fonseca se negou a castigá-lo. E aí, como punição, novamente, o Império destituiu ele do comando militar, né, e mandou ele para o Rio de Janeiro. Quando ele chegou ao Rio de Janeiro, ele foi recebido com festa pelos militares. Então os militares falaram assim, cara, você está sendo punido, mas a gente vai fazer uma grande festa, porque você é nosso grande herói, e tudo mais. Então, isso vai fazer com que os militares estejam confrontando o Império e suas ordens, né, diante desses casos. Né? Então, esse é o primeiro caso, o caso Sena Madureira. Depois nós temos o caso Cunha Matos. Tá? Esse caso ele vai envolver o coronel Cunha Matos, né, e também um deputado do Piauí. Né? E aí Cunha Matos ele vai publicar um texto, né, bem polêmico na imprensa, né, e o Ministério da Guerra e o Império proibiu qualquer manifestação pública dos militares. Tá? Então, isso fez com que Cunha Matos fosse preso, né, por essa desobediência. E é claro, essa prisão vai repercutir de uma forma muito negativa dentro dos militares, principalmente dentro dos oficiais, né? E aí o Visconde de Pelotas, que é um dos heróis da Guerra do Paraguai, e o próprio Marechal Deodoro da Fonseca vão sair em defesa de Cunha Matos, né? E aí eles vão assinar um documento chamado Manifesto em Defesa da Honra Militar. Tá? Então isso intensificou ainda mais essa crise entre o Império e os militares. Né? Então a gente pode compreender, a partir desses dois casos específicos, que a relação entre militares e Império não estava das melhores. Né? Muitos soldados vinham da Guerra do Paraguai e não tinham um lugar nessa sociedade imperial. Né? Então, dentro desse processo, o Império Brasileiro e o próprio Dom Pedro II, né, vão perder um dos importantes pilares de sustentação, que são os militares. Né? E aí eu coloquei lá a obediência cega, aqui escrito, para a gente entender um pouquinho essa questão da proibição dos militares de fazerem várias coisas. Né? Só para se ter uma ideia, os militares precisavam pedir autorização ao ministro da Guerra para casar. Né? Então, era o ministro da Guerra que autorizava um soldado casar ou não casar. Então, era uma obediência cega. Os militares não estavam nem um pouco satisfeitos com isso, principalmente depois da Guerra do Paraguai.
porque eles vão surgir e vão voltar, né, da Guerra do Paraguai com uma honra muito elevada. Beleza, galera? Acompanhe a próxima aula aí no canal. Valeu, galera. Logo, logo eu posto a próxima aula. Valeu, pessoal!